A parte de embalagens e unitização é um dos assuntos mais interessantes da questão da logística. Então, essa semana a gente vai entender melhor como isso funciona, os tipos de embalagens diferentes utilizados na logística, o que são unitizados, ou seja, o que são padronizados, ou os que estão fora desse padrão, né? Porque a gente tem que levar em conta que existe uma legislação pertinente. Então, a embalagem ela é importante por quê? Primeiro, ela armazena o produto. Depois, a gente pode utilizar a mesma embalagem para expor em lojas e supermercados. Também tem a questão do marketing, porque torna o produto mais atraente. A questão estética, né? E também ela deve atender às devidas recomendações impostas pelos órgãos reguladores, ou seja, pela legislação. A gente vai ver que tem legislações específicas para alguns tipos de embalagens. Então, para os produtos que para atender o consumo humano, elas têm que ter algumas normas de armazenamento. Então, a primeira coisa, tem que ter a composição, ou seja, do que ela é feito. Tem que também estar constando o prazo de validade. Tem que também constar o fabricante. Temos que ter um serviço de apoio ao consumidor, que a gente chama de SAC. Também tem que ser citada qual é a agência reguladora, caso o consumidor precise entrar em contato. Deve-se também ter advertências sobre acondicionamento e manuseio, como, por exemplo, quantidade de pilhas que pode ter. Então, eu posso empilhar uma caixa em quantas unidades? Se for um saco, como é que isso funciona? Tem que dizer também qual é o local apropriado e também, no caso de alimentos, tem que dizer a questão das alergias e os efeitos colaterais, para evitar que hajam problemas com a saúde. Quando tratamos de logística ou armazenamento, a embalagem ela tem que apresentar características que facilitem a manutenção, a movimentação, a estocagem, para poder reduzir o custo de estoque. A gente também tem que facilitar a movimentação e o transporte das atividades de carga e descarga, além de facilitar a questão dos cuidados para evitar avarias ou perdas, né, para que o produto ele chegue íntegro até o consumidor. As competências essenciais são o marketing, o design, a logística e o meio ambiente. Então, a embalagem ela não pode ser vista apenas numa ótica unitária, ela tem que ser vista de uma forma sistêmica. E a gente deve entender que existem várias operações, materiais e equipamentos que são utilizados, que fazem com que isso seja algo muito mais elevado do que a gente imagina quando a gente vai comprar um produto lá no supermercado. Então, a embalagem ela deve acondicionar, ela deve proteger, também tem que conservar e tem que servir para transporte e estocagem ao longo da cadeia de suprimentos, né? Como a gente já viu nos links de cadeia de suprimento, que eu estou deixando aqui para quem tiver dúvidas, quem não tiver visto, né? Então, o que é que acontece? Se ela não contribui para essas necessidades, ela não está cumprindo todas as normas que são determinadas. Isso aí não é uma questão que o produtor quer, é na verdade o que a legislação assim o determina. Então ela deve ser um recipiente de proteção, de agrupamento e também facilitador no transporte e no armazenamento. Eu já falei muito dessa coisa, né, do transporte e do armazenamento. E sendo assim, é interessante que vocês assistam o vídeo que fala sobre a questão de equipamentos e manuseio, porque esse vídeo ele é importante para você entender como manusear esses produtos embalados. Então, as embalagens elas podem ser primárias, que são as que estão diretamente no produto. Tem as secundárias, que são compostas de embalagens maiores, normalmente caixas. Também tem a embalagem terciária, que é aquela que seria o tipo pallet, que a gente chama. Então, ela é posta em as caixas que condicionam os produtos. Elas são colocadas em uma outra embalagem. E tem as caixas quaternárias que facilitam a movimentação e o armazenamento, né? A gente vai ver isso aí em algumas fotos. E também as embalagens de quinto nível para transporte de longas distâncias, principalmente em navios. Então, por que a gente tem que pensar em tudo isso? Principalmente com relação às avarias. Então, quando a gente faz o transporte, a embalagem ela vai ser o elemento protetor e ela tem que ser a mais apropriada para isso. Então, a gente tem vários tipos, dependendo do produto. Então, e ela também serve para compactar o produto, para a gente poder empilhar. Se você não tem uma embalagem que possibilite o empilhamento, a dificuldade vai ser maior, tanto para armazenar quanto para transportar. Então, a primeira embalagem, a gente conhece muito bem, é a embalagem de papelão. Ela é o material mais utilizado, não tem sombra de dúvida, protege contra choques, possibilita empilhamento. Não é? Então, essas embalagens elas são calculadas para poder ter um empilhamento. E na embalagem existem como eu já falei, algumas orientações para dizer até o número máximo de caixas que podem ser empilhadas, para não danificar o produto. Então, vocês estão vendo aí, ó, aquela primeira são embalagens secundárias. Então, existe o produto e ele está dentro desta caixa.
Nessa daqui já é a embalagem terciária. Você tem o produto que está dentro de uma caixa e que está também acondicionado aqui, ó, dentro do porta-pallet. Então eu tenho já uma terceira embalagem. Então aqui são vários tipos de caixas que são utilizados. A maioria de vocês deve conhecer essas caixas. Não é? Então aqui, ó, quando ela está no pallet, que é essa parte aqui em madeira, a gente vai estudar sobre pallet. Então aqui as caixas secundárias em cima de um processo terciário. E aqui, ó, como eu tinha falado lá, quando vai viajar de avião, aí você ainda bota uma caixa, uma quinta caixa, que seria uma caixa em madeira para proteger. Vocês veem aqui, ó, tem o sentido em que as caixas devem ser colocadas, então essa caixa tem que estar no sentido dessa seta aqui, ó, para cima. Ela é um produto frágil, tá vendo aqui? E ela tem que estar protegida da chuva. Então isso aqui é colocado de forma que a gente saiba do que está se tratando. Então, isso aqui não é uma embalagem definitiva, já é uma embalagem para viagem em navios e tudo mais para proteger o produto. A gente também tem umas caixas de papelão relacionadas a cimento, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. E existem umas normas com relação ao cimento. Primeiro, o cimento ele tem que estar a 10 centímetros da parede e ele tem que estar sobre pallets, que são armações de madeiras, e só podem ser empilhados 10 sacos de cimento, conforme vocês estão vendo aqui. Aqui foi feita uma embalagem bastante peculiar, então eles fizeram num sentido invertido. Eles colocam num sentido, depois eles giram e colocam no outro. Com isso eles fazem a amarração e essa pilha fica mais estável. Vocês notem que o próprio produto já tem uma embalagem, ele tem embalagens sobrepostas. Se você já viu uma caixa com um saco de cimento aberto, ou se não viu, observe depois, que ele tem várias camadas de papel, porque são várias embalagens sobrepostas. Na verdade, o cimento ele vai até a embalagem quaternária, ele tem 4 embalagens no próprio saco. Então a gente teria que considerar esse pallet já como uma embalagem de quinta categoria, tá? Então são 5 embalagens aqui, apesar de parecer que não tem. As embalagens plásticas. Isopor, plástico bolha, plástico resinite e outros tipos de plástico que a gente usa. Garrafas PET, né, que é o poliestireno. Então tem o isopor, que na verdade é poliuretano. Então a gente tem vários tipos de plástico e esses plásticos são utilizados. Então, a gente está vendo aqui uns exemplos. Essa página aqui, isso aqui foi que eu recortei de uma busca que eu fiz na internet. Eu simplesmente coloquei embalagens plásticas para ver o que aparecia. Você vê que aparecem inúmeras caixas diferentes, né? E existem embalagens também diferentes para papel, então você vê que existem uma quantidade muito grande. E o que me chamou a atenção foi essa embalagem aqui, ó. Porque essa embalagem ela é mista, ela é uma embalagem de papel, que tem aqui, ó, o isopor. Tem mais uma caixa de papel, tem mais uma base de isopor. Tem mais uma outra caixa com produto e a tampa. Se você olhar, tem 1, 2, 3, 4 embalagens, 5 embalagens aqui para um produto. Normalmente isso aqui é utilizado para produtos eletrônicos. Então você vê que é uma quantidade muito grande, inclusive de resíduos, né? O bom da embalagem plástica, como é o caso dessas, é que elas podem ser utilizadas inúmeras vezes. E isso, obviamente, é muito importante. Essa embalagem aqui é que é complicada, porque essa embalagem ela não é retornável. Ela é uma embalagem que é descartável. A embalagem plástica ideal são essas que vocês estão vendo aí do lado direito, porque são embalagens que vão sendo utilizadas continuamente para reduzir a questão do impacto ambiental. Lembrando que a gente tem só um planeta para viver, tá? Essas são embalagens mais especiais. Essas embalagens elas são normativas determinadas pela legislação brasileira. Então, são embalagens metálicas, como você está vendo aqui atrás, ó. Essas duas azuis e uma prateada no meio, e essas plásticas de diversos tamanhos e formatos, que são embalagens, todas elas para produtos químicos. Então, todas essas embalagens aqui, elas são utilizadas de forma muito abrangente no Brasil, e elas não devem ser reutilizadas. Elas usam, algumas dessas vêm com soda cáustica e tudo mais. Umas têm travas, outras não têm. Não sei se vocês observaram. Olha, essa daqui tem uma trava lateral, essa aqui também tem. Essa aqui também tem, essa vermelha aqui tem, e outras não tem, simplesmente tem uma tampa. Essa preta aqui é utilizada para combustíveis, como é, por exemplo, o petróleo. Essas aqui são usadas principalmente para soda cáusticas e outros ácidos, porque essas em metal não conseguem suportar a soda cáustica. E essa daqui pode ser utilizada para água. E ela é protegida assim para poder ser levada em longas distâncias. Essa daqui são as embalagens, já com uma embalagem no pallet, com uma camada aqui, ó, de concreto. Tem sinalizado o local para passagem dos pedestres, porque aqui manuseio veículos. E isso aqui é um exemplo de um excelente armazém, né? Não tem nem o que dizer.
Essa aqui são embalagens de fertilizante. Essas embalagens, exemplo, como por exemplo essas, elas devem ser devolvidas ao fabricante, elas não podem ser utilizadas, porque elas geram uma série de doenças causadas pelos produtos químicos que as compõem. As embalagens de containers. Né? O container, que é isso aqui que a gente está vendo, eu vou voltar lá para o texto, é uma embalagem gigantesca de plástico, de metal. Muita gente não entende o container como uma embalagem, mas ele é. Então, ele é normalmente feito de ferro ou aço e ele serve como reefers. O que é que são reefers? São containers refrigerados, mas também podem ser containers simples. Então, isso aqui ó, é mostrando o equipamento, vocês já viram lá, né, o card para clicar na parte de equipamento de movimentação e os containers. Então, a gente tem uma série de equipamentos de movimentação e o container ele veio para trazer esse tipo de segurança. Então, ele existe uma série de travas, ele tem uma codificação, a gente vai ter uma aula só de container para poder entender isso. Aqui são os navios que transportam embalagens que não estão... eles são a embalagem. É meio estranho pensar nisso, né? Então, esse navio é um navio graneleiro. Então, você não embala o produto. Ele não tem embalagem, nem embalagem primária. Então, vocês estão vendo aqui na foto à esquerda, embaixo, ó, que o produto, o grão, é jogado diretamente no navio. Esse navio ele é fechado, tá? Essa tampa aqui, ó. Essa tampa é hermética. Então, vocês estão vendo 2 casos aqui, ó, sendo colocado, e isso é travado e segue viagem. Então, isso aqui não vai embalado. É assim que exporta grãos no Brasil e no mundo, tá? E, por falar em logística e por falar em embalagem, a gente não pode deixar de falar em logística reversa. Então, por quê? Porque a logística reversa ela é super importante para a gente conseguir fechar um ciclo e ter um refluxo de embalagens, porque a embalagem ela é muito importante na questão do reuso. Então, o que é que acontece? Na logística reversa não há começo e fim. Como assim? Acho que eu já falei até isso para vocês. A indústria fabrica o produto, ele é distribuído, ele é vendido no varejo, o consumidor utiliza e a empresa ou o poder público coleta essas embalagens e leva para reciclagem e a indústria reusa. Esse ciclo infinito faz com que a gente utilize as embalagens constantemente. Muitas empresas têm adotado isso. Então, como por exemplo, essa daqui que é a empresa de fertilizantes, é obrigado por lei, tem que ser utilizado. A Coca-Cola, ela com a equipe interna dela, fez uma garrafa padrão para a embalagem retornável e ela utiliza essas embalagens para todas as linhas de refrigerantes dela. Então, na linha retornável não haverá mais embalagens diferentes. Essas embalagens em plástico, que a gente já falou sobre elas, as embalagens de água mineral, que são reutilizáveis, e também as sacolas, que são vendidas em supermercados, em lojas, em ações sociais, que são muito importantes serem utilizadas, porque justamente essas embalagens aqui, essas sacolas, reduzem absurdamente o número de sacolas que são utilizadas e jogadas na natureza. Eu fiz uma conta pessoal em algumas compras que eu fiz em supermercados. Compras pequenas, compras grandes. Para vocês terem uma ideia, numa compra pequena eu deixo de utilizar de 5 a 8 embalagens. Numa compra grande, mais de 30 embalagens. Então, cada sacola desta tem um papel ecológico muito importante. E, para combinar, eu acho muito mais bonita do que aquela embalagem de plástico, que inclusive é frágil. Essa daqui é muito mais bonita e, além de ser bonita, ela é muito mais forte para que você possa levar suas compras, né? Certamente você já deve ter experienciado a questão de você estar usando uma sacola e se rasgar as coisas no caminho, ou então ter que usar mais de uma porque a sacola não suporta, o que ainda é pior, né? E tem o sistema cantilever. O que é isso? O sistema cantilever é para guardar produtos que são longos. Não existe uma embalagem adequada para esses produtos. Então, o que se fez? Se fez um sistema de prateleiras, que na verdade não há prateleiras. Se você olhar aqui ó, na foto, você vai ver que tem só as longarinas, essas partes laranja, chama longarina. E essas partes pretas se chamam montantes. Então, a longarina é feita e você coloca o produto aqui. Que produto? Canos, colunas, perfis metálicos, forros em PVC, próprias longarinas para outros produtos, ferros para construção, tábuas. Tudo que você for imaginar que for longo, você coloca aqui. Então, essa foi a solução para evitar ter produtos que causem até danos ao ser humano, danos às instalações e também eles possam ser avariados, né, devido à falta de adequação ao transporte.